Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer imenso estar aqui. Queria agradecer novamente a RD Soft por esse convite. É sempre um prazer poder estar aqui falando com vocês. E o prazer ainda maior estar dividindo essa Masterclass com o meu querido amigo Davi. Tudo bem, Davi? E aí, Thaís, tudo jóia? Eu também estou muito feliz, muito contente aqui pelo convite da RD Soft e pelo prazer aí de dividir aqui essa sala, né, contigo. Sempre um prazer estar em qualquer evento contigo, seja ali como espectador, contigo, de eventos seus, e mais ainda agora junto, né, apresentando aqui. Obrigado aí, uma honra. A honra é toda minha, Davi, obrigada. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thaís Capito, sou advogada, trabalho na área da propriedade intelectual há quase 13 anos, estou cursando mestrado na academia do INPI, estou no Conselho Ético Fiscal e Consultivo da ABAP, no Conselho Diretor da BPI e presido desde 2016 a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Jabaquara. Atualmente eu estou com um curso sobre entretenimento na era digital, que é um assunto que tem tudo a ver com a nossa Masterclass de hoje, mas antes, Davi, se apresenta para a gente também. Bom, valeu, Thaís. Meu nome é Davi Fernando Rodrigues, eu sou sócio de Montauri Pimenta Machado e Vieira de Mello Advogados, atuo na área de propriedade intelectual desde 2004, quando ainda era estagiário, mas como advogado desde 2007, cursei lá já a especialização em propriedade intelectual, Direito e Tecnologia da Informação pela Poli, Intervenção Sistêmica, atualmente estou como diretor de Comunicação e Marketing da ASPI, e também como diretor adjunto da Comissão de Repressão de Infrações da ABPI. Mas acho que ninguém está aqui para ouvir o que a gente já fez, o que faz, né? Vamos ao assunto, Thaís? Hoje nós vamos falar sobre direitos autorais. Mas antes da gente entrar no assunto, de fato, direitos autorais, a gente precisa entender onde que o direito autoral está dentro da propriedade intelectual. A gente tem visto que está tendo uma certa confusão entre alguns termos, então achamos que é importante esclarecer. A propriedade intelectual é um guarda-chuva, e dentro desse guarda-chuva nós temos a propriedade industrial, os direitos autorais e o sui generis. Na propriedade industrial, que é regida pela Lei 9.279 de 96, nós temos as marcas, as patentes, as indicações geográficas, os desenhos industriais e o segredo industrial. Aproveitando que estamos falando de marcas e patentes, não é certo quando vocês falam patentear marca. Uma patente protege uma inovação ou um modelo de utilidade, que é uma melhoria a algo já existente. E a inovação, ela resolve um problema existente. Já as marcas, elas identificam produtos e serviços. E são institutos distintos. Então, falar patentear marca está muito errado, porque você está confundindo, mesclando dois institutos distintos. Os desenhos industriais, eles vão proteger o design, a forma plástica. Já a indicação geográfica, ela se divide em indicação de procedência e denominação de origem. Segundo a Lei de Propriedade Industrial, a indicação de procedência é um nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço. Já a denominação de origem é um nome geográfico também de um país, cidade, região ou localidade que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos os fatores naturais ou humanos. Já o segredo industrial, ele não é registrado, mas ele tem uma proteção por contrato de confidencialidade e caso ele seja violado, você pode ingressar com uma demanda que tenha como fundamento a concorrência desleal, prevista também na Lei da Propriedade Industrial. Importante também ressaltarmos que as marcas, as patentes e os desenhos industriais, eles precisam ser levados para o INPI, porque somente o INPI pode conceder um registro de marca, conceder uma patente ou um registro de desenho industrial. Isso porque a Lei 5.648 de 1970, que cria o INPI, determina que o INPI, no seu artigo 2º, que o INPI tem por finalidade principal executar no âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Então, não tem como você obter um registro de marca registrando em qualquer outro instituto ou em qualquer outra plataforma. Você só consegue obter um registro de marca se você solicitar um pedido de registro perante o INPI. Você só consegue uma concessão de uma patente se você
depositar o seu pedido de patente no INPI e um registro de desenho industrial e assim por diante. Então, todos os institutos que eu falei para vocês da propriedade industrial, somente o INPI os concede. Não tem outra forma de protegê-los. Já os direitos autorais, eles estão previstos na Lei 9.610 de 98 e protege obras literárias, musicais, cinematográficas, os direitos conexos e os softwares. O software, ele tem uma proteção pelo direito autoral, mas ele também tem uma lei própria, que é a Lei 9.609 de 98. E apesar do software estar dentro dos direitos autorais, o seu registro é no INPI. O sui generis, nós não vamos abordar especificamente cada um, mas como ele está dentro da propriedade intelectual, vamos só nomeá-los, que é a topografia de circuito integrado, os cultivares e os conhecimentos tradicionais. Cada um tem a sua lei. E por que é importante a gente falar isso? Por que entendemos que era importante iniciarmos essa masterclass com essas informações? Não é raro nos depararmos com pessoas confundindo os direitos autorais com as marcas, com as patentes, conforme eu falei com vocês, a questão de patentear marca, que a gente escuta bastante, mas além disso tem essa confusão com o direito autoral, e são leis completamente distintas, proteções distintas, institutos de registro distintos e tempo de proteção também distintos. E a gente vai entender um pouquinho mais como que é a proteção dessas obras literárias, dos direitos conexos, do software, com o Davi. A Thaís já fez um panorama inicial do que é propriedade intelectual, já colocou ali cada coisa dentro da sua caixinha. E eu vou buscar então agora, pensando que a gente vai falar hoje sobre direito autoral, dar um panorama maior sobre a legislação, sobre o que é direito autoral, sobre a legislação que protege esse direito, sobre as nuances, as principais nuances, né? Acho que o objetivo aqui não é a gente, claro, nunca é, e hoje especialmente não é, esgotar o tema. Isso tem matéria aí para 6 meses de aula, ou até mais, sempre, né? Quando a gente fala de direito autoral. Então, vamos dar uma pincelada, vamos falar um pouco sobre a legislação, o que é o direito autoral, o que ele protege, o que ele não protege, tempo de proteção e assim por diante. E ao final vamos pensar ali em formas de proteção. Como o titular desse tipo de direito, a que tipo de ferramenta o titular desse tipo de direito pode recorrer para garantir ali que seu direito está protegido. Então, dando início aqui, quando a gente fala de direito autoral, o primeiro ponto a ser destacado é que é um direito constitucional, né? Ele está no artigo 5º, inciso 27. Temos também a Convenção de Berna, que é a Convenção para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas, de setembro de 86. Ela foi recepcionada no Brasil no decreto 76.905 de 75. A última atualização é a de Berna, né? E temos também o TRIPS, que é o Acordo sobre Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio. A rodada vigente é a do Uruguai e foi internalizado na legislação brasileira pelo decreto 1355 de 94. Por fim, temos a Lei de Direitos Autorais, essa sim é a mais importante e sobre a qual a gente vai se dedicar aqui hoje, que é a 9.610 de 98. Acho que é importante, então, a princípio, a gente pensar o que é direito autoral, né? Então, vamos pensar num conceito aqui, que o direito autoral é um conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora de obra intelectual, para que ela possa gozar dos benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração de suas criações. Então, é como garantir que você, por ter ali trazido ao mundo uma obra fruto da tua inspiração, fruto do seu espírito, né? Uma definição bem romântica da coisa, que você possa usufruir dela e gozar ali de todos os louros que essa obra trouxesse, seja ela que obra for. Nós vamos ver mais à frente ali, logo em seguida, na verdade, que obras podem ser essas. Esses benefícios podem ser tanto de ordem moral como patrimonial, e a gente vai também destrinchar cada um desses na sequência. Então, quais são as obras protegidas, né? São produções artísticas, culturais e científicas. Isso fica muito vago. Então, a lei, ela tem um artigo específico, que é o artigo 7, que ela especifica ali, mas não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. E nesse rol nós temos ali uma série
de exemplos do que pode ser protegido pela lei de direito autoral, como textos de obras literárias, artísticas ou científicas, conferências, sermões e obras da mesma natureza, obras dramáticas e dramático-musicais, obras coreográficas e pantonímicas. Então, isso é uma coisa que às vezes passa batido, mas uma coreografia de dança, por exemplo, ela tem a forma de ser trazida ali ao papel e ela é protegida tal qual qualquer outra obra autoral. As composições musicais, essa todo mundo sabe, tenham ela uma letra ou não. As obras audiovisuais, que a gente sempre assiste, né? As obras fotográficas, as obras de desenho, pintura e etc. As ilustrações e cartas geográficas. Também, quando a gente fala de obras protegidas, a gente está falando também dos projetos e esboços de obras plásticas concernentes à geografia, as adaptações e traduções e outras transformações das obras originais, o que é importante destacar, porque, como obra derivada, a tradução de um livro, por exemplo, ela tem a sua proteção própria preservada, muito embora ela seja uma tradução da obra original. Então, essa nova obra derivada, ela goza da mesma proteção que a obra original. Os programas de computador, que são protegidos pela lei de direito autoral, mas as nuances dessa proteção estão estabelecidos em legislação própria, e as coletâneas, as compilações, antologias, enciclopédias, etc., as bases de dados, que hoje é um tema muito discutido, né? Temos muitos colegas aí que se debruçam sobre a proteção das bases de dados, que hoje são o coração aí de muitas dessas inteligências artificiais, de quase todas, basicamente. Enfim, então a gente pode perceber que o direito autoral, diferente do que por vezes pode parecer, ele não protege só filme, foto e música. Ele protege uma série de coisas que a gente lida no dia a dia. Então, pensando aqui, né, como isso pode ser importante para um profissional da nossa área, cada uma dessas áreas, cada uma dessas proteções é um tipo de produto novo a ser oferecido, né? Então, a gente pode pensar que se você amplia isso, e pensando no mundo digital hoje, é possível abrir o leque de trabalho de uma forma espetacular. Então, esclarecidas aí todas as obras passíveis de serem protegidas pelo direito autoral, a gente já deu uma pincelada ali atrás quando a gente falou de traduções, mas falar um pouco sobre o que são obras derivadas. São as obras que resultam, né, da transformação da obra originária, sem que isso traga qualquer prejuízo para o direito de autor do titular da obra original, ou do autor ou do titular da obra original. Quando que isso acontece? O exemplo que a gente já citou são as traduções. Então, eu traduzo um livro que foi escrito originalmente numa língua estrangeira. Essa minha tradução, óbvio, eu preciso de uma autorização para explorar ela. Então, considerando que eu tenha essa autorização para explorar essa obra, a minha tradução, feita com autorização do titular original, ela goza também de direito autoral, sem que isso diminua o direito de autor do primeiro autor e sem que isso melindre de alguma forma o meu direito. Isso se aplica também às adaptações de obras, como, por exemplo, eu tenho um livro, tenho um romance e quero transformar ele num filme, eu tenho um romance e quero fazer uma peça de teatro, eu quero musicar um poema. Por certo que, como eu disse, a gente precisa de autorização do titular para toda e qualquer desses usos, né, dessas explorações novas. Mas essa obra derivada de uma obra original, para finalizar o tópico, ela não melindra o direito do autor original e não faz com que o meu direito seja menor do que o dele. Então, agora que nós já falamos sobre que obras podem ser protegidas, né, o que é uma obra derivada da obra original, vamos falar um pouco sobre quais são os requisitos para que essa obra seja protegida. Quais são os requisitos de proteção, né? Então, o inciso 1º do artigo 7 da Lei de Direitos Autorais fala ali, muito en passant, né, que a obra deve pertencer ao domínio das letras, das artes ou das ciências. Mas o que isso quer dizer? Fica um tanto quanto subjetivo, né? Então, tem alguns requisitos que são importantes de se mencionar. Esse primeiro é o mais subjetivo deles e acho difícil de fazer uma avaliação. E até sob pena de se praticar censura quando se tenta avaliar esse requisito, que é a originalidade. Então,
como separar o que é original, né? Eu posso ter um conceito muito amplo de originalidade. Isso não é como uma patente, que é uma originalidade absoluta. Então, o que se espera é que ele seja capaz de diferenciar aquilo que se busca a proteção de tudo que já é feito atualmente. Não adianta eu simplesmente trazer um quadro com os traços da Mona Lisa e querer falar que replicar a Mona Lisa e falar assim, olha, mas essa daqui ela tá com a cor de batom diferente, se é que a Mona Lisa usava batom, né? Acho que não. Mas eu não fiz nenhum acréscimo ali. Eu posso sim ter uma proteção de uma Mona Lisa nova, como, por exemplo, fez a professora Eliane Abrão na capa do livro dela, que ela tem uma Mona Lisa totalmente estilizada, que é a Mona Lisa dela, que não se confunde em nada com a Mona Lisa original. Então, temos ali uma nova Mona Lisa. Ela pôde fazer isso porque a Mona Lisa já está em domínio público, a gente vai falar um pouco mais para frente, e criou uma obra nova. O segundo requisito ele é muito mais importante que esse primeiro, porque esse primeiro é mais subjetivo, e é o requisito da exteriorização. O que é exteriorização? Não adianta eu falar assim, olha, eu tive uma ideia ótima e eu quero proteger ela. Para que haja proteção por direito autoral, essa minha ideia ela tem que ter sido exteriorizada de alguma forma. Então, como a gente comentou falando das coreografias, né? Existe uma forma de se colocar isso no papel. Não adianta eu falar assim, olha, eu tô com a coreografia aqui, as pessoas vão dançar ela. Não, eu preciso exteriorizar isso no papel, não necessariamente no papel, óbvio, mas falando da coreografia, existe um método de se exteriorizar isso. Eu preciso exteriorizar uma música, eu tenho que gravar ela, não posso... Amanhã ou depois você se depara com alguém e fala assim, não, mas essa música é minha, eu tava com ela na minha cabeça. Eu pensei ela antes, eu tive uma ideia. Ideias não são protegíveis em hipótese alguma. O que eu preciso pôr essa ideia no papel e pôr ela no papel de uma forma minimamente completa. Não adianta eu escrever assim, música X da minha cabeça, né? Eu preciso que isso esteja claro ali de uma forma que quem veja aquilo possa identificar como sendo uma obra e possa fazer as demais avaliações. E o último requisito é que ela não esteja em domínio público. Então ela tem que estar dentro do período de proteção. Uma vez que se tiver passado, o próprio nome fala, né? Estando em domínio público, ela não tem mais proteção alguma. E aí, o próximo tópico seria qual, né? Que eu julgo importante aí para a gente fazer esse apanhado aí sobre o direito autoral, é a gente falar um pouco sobre autoria e titularidade. Quem que vai poder usufruir dessa obra, né? Então, o artigo 11 da lei fala: autor é a pessoa física criadora da obra literária, artística ou científica. Então, o autor, primeira coisa, ele sempre precisa ser uma pessoa física, né? Não dá para a gente falar que uma pessoa jurídica, que uma empresa, que uma associação, qualquer que seja ali o ente jurídico vá criar algo. Então, é uma expressão da alma daquela pessoa. E quem tem alma são pessoas, né? Independente do que se acredite ali, que nome se dê a isso, mas é um fruto, é uma exteriorização de uma pessoa sempre física. O que não se aplica à titularidade. A titularidade, que é o direito de explorar aquela obra, essa pode ser de uma pessoa jurídica. Então, isso pode acontecer de diversas formas, mas falando nesse primeiro momento, eu posso transferir. Eu criei, por exemplo, um quadro, eu tirei uma foto, usando um exemplo bem real, eu fotografo, eu tirei uma foto muito bonita, essa foto chamou a atenção de determinada empresa que quer usar ela num outdoor. Eu cedo da titularidade daquela obra, dessa foto, para que a pessoa possa explorar. E aí, dentro do que a gente combinar, ela que vai ser a titular daquele direito. E essa autoria, ela então é só uma pessoa pode fazer, a autoria vai ser sempre, então, aquela coisa cartesiana. Ou eu sou o autor, ou ele é autor. Não, nós temos diversas formas de se definir essa autoria. Uma delas é a coautoria. Então, como que se dá a coautoria? Quando duas pessoas trabalham em conjunto para aquela obra ser exteriorizada. Um bom exemplo disso seria o letrista e o autor da melodia, quando trabalham juntos numa música. O objeto final é a música. Ela é protegida. Mas, para que aquela música surgisse, nós precisamos de duas pessoas trabalhando em conjunto. Uma escreveu a letra, a outra musicou, e ficou lindo. Temos ali uma obra musical protegida e de autoria de duas pessoas, ou mais, né? São muitas as formas ali de se manifestar isso.
Além da coautoria, pensando em titularidades que extrapolem aí um único autor, nós temos as obras coletivas, que são obras onde as pessoas não trabalham em conjunto e aquela obra é indivisível, mas que trabalham em conjunto e isso resulta numa terceira, numa obra final. E que a gente consegue separar essas ações, né? Um exemplo disso é uma agência de publicidade, por exemplo, onde cada um dos seus colaboradores ali trabalham juntos, né, na criação de uma peça publicitária. Quando a gente fala de obra coletiva, a sua titularidade pode já nascer direto para uma pessoa jurídica, uma vez que essa pode ser a organizadora dessa obra, né? Então a obra vai ter diversos autores ali separadamente, mas esses todos agindo sobre a responsabilidade de um terceiro, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ainda dentro dessa discussão toda sobre titularidade, autoria, nós temos um tema bastante polêmico, que é o que diz respeito à obra sob encomenda, né? E por que polêmico? Porque a lei de direito autoral, ela não regulamentou nada a respeito da obra sob encomenda. O tema já é amplamente discutido no judiciário, temos decisões para todos os gostos, a depender da circunstância, mas o que é importante a gente ter em mente em relação à obra sob encomenda? Que ela é possível e, no melhor dos mundos, ela é regulamentada por um contrato. Nesse caso, a autoria vai continuar sendo da pessoa que está elaborando a obra, mas a titularidade já vai diretamente para quem encomendou. E aí vem um ponto interessante que é como a titularidade ela é transferível, mas a autoria não. No Brasil não é permitido o ghostwriting. Então eu não posso contratar alguém para escrever um livro para mim, ainda que essa pessoa concorde, porque legalmente ela não tem como transferir a autoria da obra. Ela pode escrever, ela é titular de direito de autor, me passa a titularidade sobre isso, mas a autoria segue sendo dela. Pô, mas ela fez um contrato, ela prometeu que nunca ia me processar. Esse contrato é inválido, porque é um direito indisponível. Nós não temos como transferir a autoria. A autoria é fruto da inspiração daquela pessoa, e isso ela não tem como transmitir. O que ela pode transmitir é o direito de explorar, que é a titularidade. Então, a obra sob encomenda vai estar pautada sobre isso. Isso vai ter reflexo numa série de situações, como, por exemplo, o contrato de trabalho. O contrato de trabalho pode prever isso, ou se eu sou contratado ali, se eu sou funcionário para atuar em determinada área, para fazer determinado trabalho, o resultado daquilo a gente pode presumir que vai ser do contratante. Mas se eu sou contratado para fazer um trabalho A, e desenvolvendo esse trabalho A, no meu trabalho ainda, eu desenvolvo um item B que não tem nada a ver com aquilo que eu fui contratado, não necessariamente essa obra pertence ao meu empregador. Não se pode dizer que não seria nem uma obra sob encomenda isso, né? Isso seria uma obra mediante o contrato de trabalho que dá para fazer uma correlação com a obra sob encomenda. E quais então são os reflexos que nós temos ali, agora que a gente já falou sobre quem é autor, quem é titular, uma obra que pertence a duas pessoas ali em coautoria, ou que pertence a uma galera, que é uma obra coletiva. Que direitos como que isso vai se materializar ali nos direitos que essas diversas formas de ser titular e autor têm? São os direitos morais e os direitos patrimoniais que são conferidos ao autor da obra. Então, os direitos morais, esses são exclusivos do autor. São inerentes à sua personalidade, estão ligados à paternidade da obra, à nominação, ao direito de promover alterações dessa obra. Esse é inalienável. Esse só pertence ao autor. Para além desses direitos morais, nós temos também os direitos patrimoniais, que são aqueles passíveis de alienação. Ele pode passar para outra pessoa, ele pode transferir. São os direitos ligados às características econômicas e pecuniárias da obra. Consiste na faculdade dele poder fruir de todas as vantagens, né, sejam elas quais forem, né, algumas, todas, enfim, as vantagens materiais que a reprodução daquela obra pode oferecer. A gente vai um pouco mais a fundo agora em cada um deles, para falar assim, o que são os direitos morais desse autor, então? São aqueles relativos à personalidade do criador, sempre pessoa física. Eles são inalienáveis, eles são imprescritíveis, irrenunciáveis, e eles asseguram ao autor o direito de paternidade da obra, por exemplo, a manter a integridade daquela obra, o direito dele de manter inédito também,
o direito de modificar, o direito, inclusive, de repudiar e tirar ela de circulação. Sempre, claro, né, nesses casos mais extremos, como tirar de circulação, assegurado o direito de indenização àqueles que, porventura, venham sofrer prejuízos disso. Então, suponhamos que seja uma obra sob encomenda. E aí o autor tem a brilhante ideia de falar assim, cara, isso eu fiz em uma época onde eu estava com outro pensamento. Hoje, essa minha obra não reflete mais o que eu sou. Então eu quero tirar ela de circulação. Só que tem um problema, eu fiz essa obra para alguém. Então eu tenho o direito de retirá-la de circulação, desde que eu consiga, esteja disposto, né, a ressarcir aquela pessoa que a encomendou, pensando num caso um tanto quanto extremo, né? E então, dentro de todas essas questões relacionadas ao direito de autor, a gente vai falar um pouco mais a fundo delas agora. Vale destacar que elas estão todas no artigo 24 da lei. Ali vão ter todos os direitos morais que o autor tem direito. O primeiro deles é a indicação à autoria, então ali no inciso 1º e 2º, né, do artigo 24, que é o direito de autor ter o seu nome vinculado à obra, ainda que essa obra tenha caído em domínio público. Então essa obra pode estar passado 150 anos, 2.000 anos da obra da morte do autor, ele sempre vai ser um dever de quem está explorando indicar o autor original daquela obra, o titular, é a indicação à autoria, né? O nome é autoexplicativo. O segundo direito moral do autor, ele está ali nos incisos 3 e 4, é o direito de autor interromper a circulação da obra, tanto interromper como não colocá-lo, o direito de preservar essa obra. E como? Pô, eu tenho o direito de manter a minha obra inédita. Um exemplo muito, muito conhecido, né, do exercício desse direito de circulação da obra, né, de agir sobre a circulação da obra, é o livro O Castelo e o Processo, do Franz Kafka, que foi lançado depois da morte do autor, a contragosto do desejo que ele tinha manifestado em vida, que era, eu não quero que esses livros circulem, mas os seus herdeiros o verão por bem, por questões que cabem a eles, mas talvez de patrimonial, né, lançar, ainda que o autor tivesse manifestado explicitamente o seu desejo de que essas obras não viessem a ser publicadas. Então, considerando que esses direitos sempre nós vamos falar um pouco mais à frente, passar para os seus herdeiros, os herdeiros vão ver, agora esse direito é meu, não importa o que o papai queria, titio, enfim, quem me passou esse direito, eu quero lançar, e vida que segue. A gente teve uma discussão recente pensando na propaganda da Volkswagen, né? Muita gente ali criticando música do Belchior para fazer propaganda da Volkswagen, que tem uma série de questões que talvez não bata com a ideologia do autor da letra, do Belchior, né? Mas Belchior morreu. Quem cuida disso hoje são seus herdeiros, e os herdeiros houveram por bem fazer, mas não tá certo. Não é o que a lei fala. Tem que respeitar a ideologia. Não, a lei não fala. A lei fala que passa pro herdeiro e o herdeiro decide. E ele decidiu vincular. A empresa deve ter recebido um bom dinheiro por isso, deve estar feliz, vida que segue. Um terceiro direito agora, né, é o direito de alteração da obra, porque compete ao autor modificar sua obra sempre que lhe convier, ou vetar, inclusive, qualquer modificação a ela. Um exemplo disso, também falando de exemplos, é o filme Os Infiltrados, que na China, o governo chinês entendeu por bem, né, que dentro do contexto do filme, que era um contexto de aquisição de equipamentos militares pela máfia chinesa, etc., pediu que fosse alterado. O diretor se negou a fazer essa alteração e o filme não circulou naquele mercado. Um direito do autor. Não quero que a minha obra seja modificada. Eu tenho esse direito. E se isso acontecer, ele tem todo o direito ali de pedir indenização. E se ele quiser se opor, por exemplo, no caso de uma obra arquitetônica, né? Eu desenhei uma residência, fiz um edifício, qualquer coisa que o valha, e o dono o contratante, né, resolve que quer modificar aquilo, aí já é um caso diferente. Ele vai simplesmente poder repudiar a obra, né? A gente também tem que ter ali um contraponto entre o direito de propriedade daquele imóvel, né, e o direito do arquiteto, só a título de exemplo. E por fim, nós temos o direito do autor, o direito moral do autor de acesso à obra, que é o direito de acessar o exemplar único ou raro quando esse exemplar dessa obra se encontra legitimamente em poder de outrem,
para diversos fins, né? Seja para reproduzir por meio fotográfico, audiovisual, preservar sua memória ou qualquer coisa que o valha ali. Então, o autor fez uma pintura, essa pintura foi vendida, foi cedida, né, transferida a titularidade ali para quem encomendou ela, mas o autor quer matar a saudade, quer colocar, tirar uma foto daquilo para colocar no seu acervo, etc. Ele tem esse direito de acesso à obra. A lei garante isso como um direito moral do autor. Reforçando, esses direitos são inalienáveis, são irrenunciáveis, eles são exercidos pelos próprios autores ou pelos seus representantes legais, quando esses autores são menores ou incapazes, né? E quando o autor morre, ele é transmitido aos seus sucessores. Nesse caso, a indicação à autoria e a garantia de integridade, de assegurar a integridade da obra. A segunda natureza de direito que nós temos são os direitos patrimoniais do autor. Esses estão no artigo 28 da lei. É o direito do autor, direito exclusivo do autor, de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Quais são esses direitos? Então, primeiro, direito de temporariedade. Então, de acordo com a lei, para que essa obra seja protegida pelos direitos autorais, a gente falou isso lá atrás, um pouco, deu uma pincelada nisso, precisa estar dentro do prazo de proteção. Então, tem que estar dentro do prazo de 70 anos. Não pode ter passado esse prazo, senão o direito patrimonial já se esvaiu. O segundo direito que a lei fala é o direito de prévia autorização. Então, enquanto essa obra estiver protegida, estiver dentro do período lá da temporariedade, ela só é possível de ser explorada por terceiro mediante a prévia e expressa autorização do titular. E essa expressão, né, é bem forte, que é uma autorização expressa e prévia. Não adianta eu usar para depois pedir autorização. Não adianta eu falar assim, pô, mas estava claro, a atitude dele deu a entender. Não. A forma correta de se pedir essa autorização é expressamente, para aquela utilização específica, dentro daquele prazo específico. Essa é a forma segura e adequada de se pedir uma autorização. Um terceiro ponto relacionado ao direito patrimonial do autor é a ausência de formalidade para que ele exista. Então, diferente do que acontece no caso das marcas, no caso das patentes, que eu preciso ali que um ente estatal me outorgue aquele direito, me dando um certificado, quando a gente está falando de direito patrimonial do autor e de proteção de obra autoral, essa proteção ela é automática, desde que eu tenha algum meio de demonstrar que naquela data aquilo foi criado por mim. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui para frente, então nem vou muito adiante nisso. Um outro direito é o direito de individualidade da proteção. Então, cada obra vai ter sua proteção individualizada. Por exemplo, eu tenho um livro falando sobre determinado assunto, um romance. Esse livro é protegido. E aí, o autor desse livro autorizou que um terceiro fizesse um filme desse livro. Como a gente falou lá atrás, essa obra derivada tem uma proteção própria, uma não interfere na proteção da outra e nem tem mais proteção que a outra. Um outro direito patrimonial do autor diz respeito à independência das utilizações. Então, se eu tenho autorização, né? Se eu, autor, dou autorização para que você faça um filme com a minha obra, essa autorização não se estende para que você possa fazer também uma peça teatral. Cada autorização ela é específica no caso do direito patrimonial do autor e ela tem que estar expressa. Casos extremos se discute inclusive se eu te dei uma autorização, o autor deu uma autorização para fazer um CD. Eu posso transformar isso num disco, pensando, né, nessa onda vintage de relançamento de discos em vinil? Ao pé da letra, não. A autorização que lhe foi concedida é para CD. Se é que ainda existe CD, né? Se essa autorização for para streaming, eu tenho autorização do streaming, vou lançar uma coleção de discos ao pé da letra, e eu, caso fosse consultado em relação a isso, falaria, busca uma autorização nova, porque senão você vai estar violando o direito patrimonial do autor. E por último, nós temos o direito de propriedade sobre o bem. Então, são direitos muito distintos. Uma coisa é eu comprar o suporte físico, eu vou lá e compro um Blu-ray, eu vou lá e compro um acesso a um streaming daquele determinado vídeo, daquele determinado filme, daquela determinada obra. Isso não se confunde, em momento algum, com os direitos sobre a obra, sobre a exploração da obra. Então, não é porque eu comprei o direito de assistir aquele filme numa plataforma de streaming que eu posso simplesmente expor ele em qualquer lugar e cobrar para que as pessoas assistam, ou nem mesmo cobrar, simplesmente expor ele gratuitamente, ou alterar ele, enfim.
Esse direito de propriedade é muito diferente do direito de titularidade, do direito de exploração. Poxa, então, acredito que a gente tenha passado ali, né? Como eu falei lá no início, tem assunto dentro da lei para a gente estudar ali 6 meses, 1 ano, tem mestrado a respeito disso, mas não é, acho que não é o caso aqui. Então, tá aí, você acha que acho que a gente passou por tudo que precisava. Você quer fazer alguma consideração? Tô me esquecendo de alguma coisa aqui que você acha relevante? Show, Davi. Excelente. Eu acho que só a gente poderia abordar um pouquinho sobre direitos conexos, que estava lá na nossa primeira imagem. Os direitos conexos, como o próprio nome diz, né, ele é conexo ao direito do autor. Tá? Então, ele é um conjunto de direitos relacionados a uma obra criativa, mas que não pertencem ao autor em si. Em vez disso, são direitos de terceiros que estão envolvidos na disseminação e na exploração da obra. Isso inclui os artistas, intérpretes, executantes, produtores fonográficos, radiodifusores. E os direitos conexos, eles garantem que essas pessoas, essas empresas, eles também têm um controle sobre a obra e eles recebam uma parte por esses benefícios financeiros gerados com aquela obra. E, em essência, os direitos conexos são uma forma de reconhecer o papel fundamental dessas outras pessoas na disseminação da cultura e das obras artísticas. E acho importante também a gente abordar aqui o prazo de proteção dos direitos patrimoniais do autor, porque como o Davi falou para vocês, os morais, ele nunca acaba, ele está sempre protegido. Agora, os patrimoniais, eles caem em domínio público. E quando que cai em domínio público? 70 anos após o falecimento do autor. Então, a partir de 1º de janeiro, contados a partir de 70 anos da morte do autor, os direitos patrimoniais, eles caem em domínio público. Então, não é mais necessário remunerar os herdeiros que estão cuidando dessa obra agora, já que o autor já faleceu. Então, não tem mais essa necessidade de remunerar os herdeiros. Mas, lembrando que sempre tem que vincular o nome do autor à obra, pois os direitos morais são eternamente vigentes. Essa proteção prolongada visa incentivar a criação artística e garantir que os criadores e as suas famílias possam continuar a se beneficiar do trabalho ao longo das gerações. Então, é importante esse prazo ser longo para continuar beneficiando quem, de fato, contribuiu com a cultura. Os direitos conexos que eu mencionei para vocês antes, o prazo de proteção deles é diferente do prazo de proteção dos direitos autorais. Tá? Apesar de ser de 70 anos também, mas eles são contados após a fixação da obra ou após a execução, no caso de artistas, intérpretes ou executantes. Isso significa que aqueles que desempenham papel na interpretação, gravação ou distribuição de uma obra continuam a ter controle sobre seus direitos conexos por um período substancial, ali de 70 anos após a fixação ou reprodução, tá? E o software que o Davi mencionou com vocês lá atrás, a proteção dele é diferente. Lembra que a gente comentou que ele tem uma lei própria? Apesar dele estar ali protegido pela lei de direitos autorais, ele também tem uma lei própria. E essa lei própria confere uma proteção de 50 anos para o software a partir ou do registro ou da publicação desse software. Então, é diferente dos conexos e diferente dos direitos autorais. Então, veja que conforme a gente falou aqui, tem um prazo de proteção da obra. Então, nesses 70 anos que eu falei para vocês, contados a partir da morte do autor, a obra está protegida tanto com os direitos morais, que nunca se encerram, assim como também pelos direitos patrimoniais. Mas o que tem acontecido muito? A violação dos direitos patrimoniais dos autores, principalmente agora na era digital. E agora, com a internet, a gente vê que tem muito mais violação desses direitos que o Davi falou com vocês. Antigamente, para você copiar um livro, para você plagiar um livro, você tinha que buscar um livro na biblioteca, ou você tinha que comprar esse livro, você tinha que tirar uma Xerox, que Xerox é marca, na verdade é uma fotocópia de um livro. As músicas, elas
elas eram copiadas em CDs antigamente. Hoje em dia, talvez a nova geração nem saiba mais o que é um CD. Mas antes mesmo do CD, tinha os disquetes. Então, era muito mais difícil você copiar uma música. Você tinha que ter um computador que não era de acesso a todos. Até hoje temos muitas pessoas que não têm computadores, mas hoje em dia é muito mais acessível do que era antigamente. Então, com o avanço teve a criação do computador, que facilitou já essas violações de direitos autorais, e hoje em dia, ainda mais com a internet e as redes sociais. Com a internet surgiu o torrent, por exemplo, que você baixa um filme, você baixa uma música. Depois, com as redes sociais, tivemos postagens de fotos e textos nas redes sociais que violam direitos autorais. Muitas vezes a gente vê textos na internet que são cópias nítidas de livros já existentes. A utilização de músicas, principalmente em campanhas de forma em publis, né, nos posts em que você paga para o Instagram, por exemplo, em que você utiliza uma música de terceiro sem autorização. Então, atualmente, a violação foi aumentando por conta das facilidades que o mundo digital traz para nós hoje em dia. Quando eu dou aula sobre essa área, eu gosto de fazer uma analogia. Eu tenho meu celular, eu investi tempo e dinheiro e o que mais para que eu tivesse o meu celular exatamente do jeitinho que eu gostaria. Vamos supor que o Davi pegue meu celular sem a minha autorização. Isso já não seria legal, certo? Além disso, o Davi pega meu celular e ele começa a vender ligações para as pessoas. Ele fala, olha, fulano, você quer usar esse celular? Quer usar o meu celular? Eu te cobro R$5 para você fazer uma ligação. Te cobro R$10 para você mandar um WhatsApp. Ou seja, o Davi pegou o meu celular que eu investi tempo e dinheiro nisso e ele, além de ter pegado sem a minha autorização, ele está lucrando com isso. Para vocês não é muito estranho isso? Essa venda, essa utilização indevida? Por que com o celular é estranho e com uma música não é? E por que com uma fotografia não é? Então eu gosto de fazer essa analogia para que vocês tragam para o direito autoral como é errado e como você está violando a lei quando você utiliza uma obra de alguém sem autorização. Porque no exemplo do celular, o Davi poderia ter me pedido e eu poderia ter falado, claro, Davi, pode utilizar meu celular. Ou eu poderia falar, Davi, você pode utilizar desde que você me pague X pela utilização dele. E assim funciona com as obras autorais. Só que com a internet, a violação tem aumentado e muito, principalmente de músicas e fotografias, como a gente vê nas redes sociais. Utilizam indiscriminadamente músicas, fotografias e textos de outras pessoas, sem sequer mencionar quem é o autor, quanto mais ter a sua autorização. Então, é importante que haja uma proteção. E como que você protege os direitos autorais? Você pode registrar na blockchain. E aí eu passar para o Davi explicar como que funciona o registro na blockchain. Thaís, antes de responder a tua pergunta, eu acho importante a gente lembrar que o artigo 18 da Lei de Direito Autoral assegura o direito do autor, independentemente de qualquer registro. O que ele precisa é ter meios para comprovar a sua autoria naquela determinada data. Pô, então não preciso registrar, não precisa. Então, o que levaria alguém a registrar, né, já que isso é desnecessário? Pô, o registro ele é muito útil no caso de eu precisar fazer prova numa eventual disputa, seja essa disputa judicial ou não, onde mais de uma pessoa esteja ali pleiteando ser autor de uma determinada obra. São diversas as formas de se registrar uma obra. Então, por exemplo, obras arquitetônicas elas vão ser registradas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Audiovisuais, na Ancine. Obras artísticas, Escola de Belas Artes da UFRJ, assim como as obras musicais, que é na Escola de Música da UFRJ. As obras literárias, Fundação da Biblioteca Nacional. E programa de computador, que é o registro é feito no INPI, mas assim como nessas outras instituições que promovem o registro, ele não tem nenhum tipo de juízo de mérito ali, de avaliação, ele simplesmente assegura que naquela data, aquele código-fonte foi depositado junto ao INPI.
Diferente das outras avaliações que o INPI faz para direito de propriedade industrial, o programa de computador não tem isso. Assim como essas outras instituições que nós mencionamos, onde esses registros são feitos, também não exigem. Pô, só posso registrar nesses lugares? Não. Como eu falei, independe de registro, o que eu preciso é comprovar a anterioridade. Uma forma muito eficaz que nós temos hoje à disposição para comprovar essa anterioridade é o registro em blockchain. São várias as formas de se registrar em blockchain, mas, poxa, acho que é justo a gente falar aqui da ferramenta disponibilizada pela nossa parceira LDSoft, que é o Autora. Isso mesmo, o Autora é um excelente exemplo de registro na rede blockchain, um registro simplificado e rápido, que você faz em questão de minutos. Eu creio que não se gaste mais do que 3 minutos para fazer um registro na blockchain pelo Autora. Como que funciona esse registro? Você tem no seu computador um arquivo. Você entra no site da Autora, você coloca o arquivo, mas lembrando e destacando que o Autora não faz o upload desse arquivo. Então, esse arquivo você nunca pode modificá-lo. Por quê? O que acontece? Você tem o seu arquivo. Você fez o registro na Autora. Esse arquivo ele ganha como se fosse uma tatuagem, uma impressão digital. E ele não pode ser modificado, porque a partir do momento que você modifica, deixa de ser aquele arquivo que ganhou a impressão digital. Então, esse arquivo tem que ficar seguro com você, guardado em um local seguro, de preferência numa nuvem que você tenha acesso. E aí, quando você coloca essa digital, essa tatuagem no seu arquivo, na rede blockchain, você não consegue mais mudar esses dados. Você vai ter um certificado de registro dessa obra na rede blockchain e ele vai vir com uma chave. Essa chave garante que aquele certificado está vinculado diretamente àquele arquivo. Então, que aquela digital é daquele arquivo, que aquela tatuagem é daquele arquivo. Funciona dessa forma. Então, lembrando que não se faz nenhum upload do arquivo, então por isso que você pode até registrar segredos industriais na rede blockchain, porque ninguém tem acesso a esse arquivo, somente você que fez o registro tem acesso. E além de segredos industriais, que eu sei aqui como exemplo, você pode registrar música, livros, sinopses, roteiros, slogan, que a gente não tem mais o registro como marca pela lei de propriedade industrial, então eu tenho feito muitos casos de slogan no Autora, então você tem essa proteção pela rede blockchain. E é tão importante, tão segura e imutável, que inclusive o judiciário tem aceito como prova em seus processos, não é, Davi? Thaís, muito legal você mencionar isso, porque uma coisa importante assim, de se ter em mente é que a blockchain, onde essas provas são salvas, né, são registradas pelo Autora, nada mais é do que o que norteia e o que sustenta todo o sistema de criptomoedas, que hoje é utilizado para as mais diversas negociações, né? Então, como o judiciário tem recebido esse tipo de prova? Como que essa prova vai ser utilizada num processo, né? Eu fiz o meu registro, surgiu um questionamento, eu preciso utilizar essa prova constituída ali, esse registro feito no Autora, num processo judicial. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como que se classifica essa prova. Essa prova é considerada uma prova atípica dentro do Código de Processo Civil. E por que atípica? Porque ela não é uma prova que está ali elencada no rol, que é exemplificativo de provas, como uma daquelas ali utilizáveis. O Código não proíbe meios atípicos, desde que essa prova seja coletada, seja constituída, dentro do que rege ali o artigo 369 do Código de Processo Civil. Então, o que o Código de Processo Civil fala no 369? As partes podem empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade de seus fatos, mesmo que não previstos no Código. Então, o Código fala, olha, um meio de prova possível é o registro no blockchain? Não, mas ele autoriza que meios que não estejam previstos na blockchain sejam utilizados. E o uso dos registros em blockchain como provas válidas tem sido amplamente reconhecido pelo Poder Judiciário. Eu selecionei 3 casos aqui, vou falar primeiro de um caso de uma apelação da 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse caso, foi negado o provimento ao recurso por ausência de comprovação do direito alegado. E o interessante é que houve uma recomendação do relator do recurso
de que o apelante poderia ter preservado as provas colacionadas nos autos por meio de blockchain, o que teria conferido ali a necessária credibilidade. Então, as provas não foram registradas na blockchain. Por não terem sido registradas, o relator negou provimento, não reconheceu aquelas provas trazidas como válidas e recomendou que, se elas tivessem sido feitas na blockchain, seriam válidas. Um segundo caso foi uma apelação também da 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse julgado é de 2021, super recente. E ele valida provas que o recorrente trouxe ali por meio de meros print screens. Mas ele tece algumas considerações que são muito relevantes sobre o fato de que essas teriam sido muito mais seguras se fossem preservadas por meio de ata notarial ou blockchain. E aqui é interessante a gente notar que ele equivale o blockchain à ata notarial, o que de fato acontece em relação à segurança, em relação às formas de se fazer esse registro. E por último, nós temos o caso de um agravo de instrumento. Esse caso do agravo, o que aconteceu? A pessoa entrou com uma ação pedindo uma tutela antecipada, lastreando esse pedido com base em provas registradas no blockchain. O juiz de primeira instância negou a tutela, não reconheceu. A pessoa agravou, o titular do direito agravou, e o tribunal reconheceu como um meio de preservação válido esse registro realizado na blockchain. Então, nós temos ali, numa passada rápida, 3 casos onde o tribunal, em todos os 3, em 2 deles, reconheceu e no terceiro recomendou que se tivesse sido feito um blockchain, teria dado certo. E aí fica a pergunta, né? Pô, então vale a pena usar? Fazendo um catado rápido de tudo aqui que a gente falou, me parece que o uso da blockchain é muito viável, seja pela validade legal, inquestionável, reconhecido pelos tribunais, seja pela imutabilidade desses registros, então a segurança dele é ampla e reconhecida, seja pela alta tecnologia envolvida, o que leva também a um custo-benefício muito bom, e pela praticidade. O que você acha, Thaís? Você já fez algum tipo de registro de direito no blockchain para algum cliente? Eu tenho usado, Davi, registro de slogan, como eu falei, né? Porque pela lei de propriedade industrial não dá para registrar como marca, então slogan eu tenho registrado. Eu tenho uma cliente que ela faz sinopses para teatros, para comerciais, etc. E aí ela sempre registra também na blockchain. E uma outra cliente minha, ela registra o design de alguns móveis. Tem o registro do desenho industrial, mas o desenho industrial, é possível você também protegê-lo por direitos autorais, apesar de ter a possibilidade do registro pela lei de propriedade industrial. Então, pode ter essa dupla proteção aí, os desenhos industriais. Então, essa minha cliente, ela desenha móveis, então a gente sempre faz registro também pela autora. Principalmente se forem móveis únicos, né? Que são peças de obra, são obras de arte, por vezes, né? Não são móveis que são reproduzidos em larga Exato. escala, né? Então são obras que, sem dúvida, são protegidas por direito autoral. Que legal. Eu penso que, atualmente, o que nós temos é um universo onde se facilitou tanto, né, aos autores darem publicidade ali, darem conhecimento, né, trazerem a público as suas obras, que eu entendo que cada vez isso vai ser mais importante, né? Se antes a gente precisava para ter um conto, para ter um livro, para ter algo escrito, publicado, procurar uma editora, investir um dinheiro, procurar uma editora que aceitasse. Hoje, você vai até a sua rede social, você cria um site, enfim, e tá ali teu texto. Tá ali teu texto cru e à disposição para ser usado por todo e qualquer tipo de pessoa mal intencionada que simplesmente copia o seu texto e põe o nome dela. Então, eu entendo que, principalmente considerando o custo disso, né, um custo que é muito baixo se a gente for pensar diante da dor de cabeça que isso pode virar, né? Se você está fazendo isso, se você tem amor pelo que você está criando, se você acha que você tem alguma intenção de proteger isso, ou acha que isso pode vir a ser explorado por alguém de má fé, acho que não custa nada fazer um registro desse. É tão simples, você faz da tua casa, você faz de madrugada, você acabou de criar o teu texto, você não precisa esperar nem o dia seguinte. É um cartório, basicamente, que funciona 24 horas, né? E por um custo que é uma fração. Então,
é muito revolucionário. Eu vejo isso como algo muito promissor. Tão promissor, né? Não vejo, né? Parece que eu estou sendo um profeta aqui, mas não. Eu só estou constatando o quão promissor tem sido já, né? Isso é muito utilizado e eu acho que só tende a crescer. E nós, profissionais da propriedade intelectual, esse é mais um nicho para atuarmos, né? Porque antigamente nós tínhamos que levar para registrar na Biblioteca Nacional, na Escola de Belas Artes. E hoje em dia não, a gente pode vender nós mesmos esse serviço. Então, nós mesmos, nós advogados, podemos ir lá e registrar para os nossos clientes, como eu tenho feito, como o Davi tem feito. Então, se você trabalha nessa área da propriedade intelectual e quer auxiliar seus clientes, esse é mais um serviço que você pode vender para eles. Claro, e com um nicho muito mais amplo, né? Porque se antes, para fazer um registro, a pessoa tinha que fazer um investimento muito alto, ela não sabia nem se eventualmente teria algum retorno daquilo. Então, cara, a pessoa fica apreensiva se ela não for um grande escritor, fala, vou proteger, mas eu nem sei se isso vai virar alguma coisa. Não, calma. O investimento é muito baixo, fica tranquila, protege, porque a proteção posterior ela é sempre mais melindrosa, sempre te expõe a mais riscos. Protege, você não vai gastar nada. O custo ali de um jantar. Fora os nossos honorários, né? Claro. Verdade. Brincadeira. Bom, gente, então é isso. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Davi, muito obrigada por essa aula incrível. Foi maravilhosa. Pô, Thaís, eu que te agradeço. Agradeço não só você, mas a força que a Camila nos deu, ao convite do Marcelo, do Pedro, do Duflis. É sempre um prazer estar aí, junto com a LD Soft, à frente desses projetos, levando um pouco mais compartilhando um pouco do que a gente faz no dia a dia, né? Acho que esse compartilhamento é sempre muito válido. Obrigado. E principalmente obrigado a você por ter compartilhado aqui esse tempo e o seu conhecimento com a gente. Valeu, Thaís. Brigadão. Imagina. Quero mandar um beijo especial, então, para a Camila Miranda, do marketing da LD Soft, que ajudou muito a gente. Mandar um grande beijo para o Marcelo, para o Dolphins, para o Pedro. É sempre uma honra poder compartilhar esses momentos com vocês e podem contar comigo aqui para todos os outros eventos também, tá bom? Um grande beijo a todos. Obrigada e até a próxima. Um beijo, gente. Até a próxima. Valeu.